Na Babilônia, no início do século VI, antes da Era Comum, um israelita chamado Ezequiel teve uma visão. Dirigiu o olhar, e eis que um vento tempestuoso veio do norte, relampejando incessantemente. E em meio aos raios havia um trono. Sentado no trono havia o vulto de um homem. Ezequiel acreditava ter vislumbrado o paraíso e visto Deus sentado em seu trono. Essa visão fascinou um grupo de judeus místicos. Eles esperavam que um dia o estudo dessa imagem os conduzisse a Deus, unificando-os em um só Espírito Divino. Jews who are seeking a mystical experience will try to reimagine what Ezekiel experienced. So it becomes the model for Jewish mystical ascent, really until the emergence of Kabbalah. No século II da Era Comum, o Império Romano controlava a região onde hoje é Israel. Os judeus que praticavam sua fé abertamente eram mortos ou forçados ao exílio. Nessa época, muitos judeus se voltaram para o misticismo, tentando compreender a vontade de Deus. O rabino Shimon Bar Yochai era um desses homens em busca de respostas. Rabbi Shimon was a great advocate of the people of Israel and taught that Israel has a special intimacy with God. And he fled from the Romans who sought to execute him because of anti-Roman statements he had made. Segundo os textos judaicos, Bar Yochai se escondeu dos romanos por 13 anos nesta caverna em Pequim, Israel. Aqui, Bar Yochai meditou sobre seu Deus e o universo, seguindo os preceitos das escrituras judaicas, a Torá. Seus métodos singulares e sua devoção fizeram dele uma das primeiras figuras-chave da história da Cabala. Assim como Bar Yochai, pequenos grupos de judeus místicos tentavam alcançar um entendimento maior de Deus. Since God wasn't coming to them, they were going to where God was. So they wanted some kind of experience of the divine. They used certain meditative techniques that worked them up into an autosuggestive hypnotic trance. Suas atividades eram secretas. Os místicos advertiam que essa prática era muito perigosa para leigos. As lendas falam de noviços que enlouqueceram ou foram mortos por estarem despreparados para as poderosas forças espirituais que despertaram. If you're not pure enough, if you're not modest enough, then God might not accept you, then God might not let you go through that journey. Com a meditação, os místicos acreditavam ter reproduzido a visão que o profeta Ezequiel tivera de Deus. Nessa visão, a entrada do paraíso era obstruída por portais. Os místicos tinham de passar por eles para chegar até Deus. As entradas eram guardadas por anjos ameaçadores que impediam a entrada dos indignos no paraíso. Antes de poder avançar, os místicos tinham de aprender os complicados nomes dos anjos e repeti-los um determinado número de vezes. The mystics would wear amulets that would shield them from the power of the angels. And if they went through all the gates and they got into the throne room, then they would have this vision, they would learn the secrets. Os místicos diziam que com aqueles segredos compreenderiam os pensamentos de Deus. Na mesma época, místicos desconhecidos registraram um conceito surpreendente em um livro poderoso. O texto se chamava o Livro da Criação, ou Sefer Yetzirah. Ele descreve como Deus criou o mundo usando as 22 letras do alfabeto hebraico. God spoke and said, "Let there be light." So obviously God's speech was the creating agent. But what language did God speak? God spoke Hebrew, of course. So the 22 letters of the Hebrew alphabet were the alphabet of creation.
What Sefer Yetzirah does is to try to describe how God created the world in more detail than we find in Genesis. It builds on the notion that God created the world through language, but now it's not words so much as individual letters. And this is probably meant rather literally. God took the three letters Aleph, Bet, Nun, which spelled the word Even, stone. By combining those letters, a stone was created. And similarly with every object in the universe, God created by combining the letters with the numbers. Para os rabinos, os ensinamentos do Sefer Yetzirah eram demasiado poderosos para os leigos, então mantiveram os detalhes do livro em sigilo. Essas revelações místicas ficaram ocultas por centenas de anos. No século XI, as cruzadas iniciaram uma perseguição antissemita, enquanto os exércitos cristãos tentavam recuperar a Terra Santa do domínio árabe. Fugindo da tortura e da execução, os judeus se dispersaram pela Europa e pelo Oriente Médio, levando suas tradições secretas aos novos territórios. Até o século XIII, os ensinamentos místicos foram transmitidos às comunidades judaicas na atual Alemanha, França e Espanha. O termo Kabbalah, que significa recebimento em hebraico, era usado para descrever aquela prática. We're really talking about a small group of Jewish teachers, rabbis, spiritual people who were gathering the earlier traditions, developing techniques of meditation, and reimagining God in some very startling ways. Um dos momentos mais significativos na história da Cabala ocorreu em 1280, quando um rabino espanhol afirmou ter descoberto mais um texto misterioso. Esse seria em breve o livro mais importante na Cabala. Chamava-se Zohar, que significa fulgor ou esplendor em hebraico. It's really the masterpiece of Kabbalah. The ideas of the Zohar are very radical and very startling. Escrito principalmente em aramaico, era repleto de simbolismo arcano e linguagem erótica. A excitação inferior é acompanhada pela superior. Homem e mulher se unem, o desejo triunfa, os mundos são abençoados, e superior e inferior se regozijam. Até hoje, o autor do Zohar permanece um mistério. Muitos cabalistas acreditam que Shimon Bar Yochai recebeu inspiração divina para escrever o Zohar enquanto vivia em uma caverna no século II. Outros suspeitam que o pergaminho foi escrito 1000 anos depois por um cabalista espanhol ou mesmo por um grupo de rabinos. It's in a way written by someone in Aramaic who didn't really know Aramaic that well. And you also strangely find words in medieval Portuguese and Spanish in the Zohar. So the question scholars have been wrestling with for a couple of hundred years now is, who wrote it and how did it come to be? Mas o maior mistério do Zohar encontra-se no próprio texto místico. You have to work so hard to decipher it, and this is why it's so attractive, because of this beautiful game it plays with you of revealing and hiding. A decodificação dessas passagens complexas promete um maior entendimento de Deus e sua relação com os humanos. The Zohar really sees the Bible as a secret code. Every event in the Zohar, every bit of narrative, every biblical law is telling something not only about what happens on earth, but about God's inner being. Os cabalistas acreditavam que se conseguissem decifrar o Zohar, desvendariam os mistérios do céu e da terra. Um desses segredos era uma revelação sobre o corpo de Deus e sua sexualidade.